Olá, pessoal, graça e paz. Estamos aqui na segunda sessão do capítulo 3 do livro de 1 João. Eu espero que você esteja aprendendo bastante, que o Espírito de Deus, eu oro para que o Espírito de Deus esteja ministrando no seu coração, que quando você estiver orando, estiver refletindo sobre tudo que você ouviu, que você está conferindo, né, pessoal, na sua Bíblia, não estão só assistindo, mas está acompanhando na palavra de Deus, eu espero que o Espírito Santo esteja te visitando, falando coisas íntimas no seu coração, porque é assim que ele deseja. João nos chama de filhinhos, né? Tantas vezes ele diz isso na sua carta, porque o Senhor deseja ter um relacionamento próximo com seus filhos. E é isso que eu desejo que você esteja experimentando através dessas aulas, tá? Quero deixar aqui mais uma vez a sugestão, se você tem alguma dúvida ou gostaria de algum esclarecimento, anota na sua apostila, ou se você quiser, você pode me mandar uma mensagem, eu faço questão de estar conversando, esclarecendo qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Então vamos lá, nós vamos para a sessão 2 do capítulo 3, e vamos começar aqui falando a respeito das obras de Deus e das obras do diabo. Verso 7. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde um princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Forte, né? Já começa essa segunda sessão assim, com palavras fortes. Todo mundo quer ser filho de Deus e não tem ninguém que quer ser filho do diabo, não é mesmo? E nós precisamos pensar e meditar a respeito disso. Nós precisamos refletir na nossa própria vida quando nós escutamos verdades bíblicas que nos confrontam. Então vamos lá. Se nos capítulos anteriores João enfatizou bastante a diferença entre a luz e as trevas, entre os filhos de Deus e aquele que está no pecado, agora aqui está a diferença entre as obras de Deus e as obras do diabo. Ele tem alguns avisos para nós e eu gostaria de pensar nesses avisos com vocês. O primeiro deles é: filhinhos, não vivam no engano. O que você pensa quando você escuta essa palavra engano? Né? Às vezes o nosso carro dá algum problema e muitas vezes você volta na concessionária e ali você pede para fazer um orçamento e aí aquela pessoa te dá um orçamento e você sente assim, poxa, essa pessoa tá tentando me enganar, ou vem alguém para fazer algum serviço na sua casa e você, eu quero uma segunda opinião, e vem aquela diferença de preço, né? Isso a gente se sente enganado. Olha, João está dizendo aqui para os filhos de Deus, não vivam no engano, ok? Por que João fala isso? Lembra do jardim? Lembra da serpente? Lembra da conversinha no ouvido de Eva? Lembra da confusão que causou na mente de Adão? Engano é a área de expertise do diabo. Não devemos cair no engano. Não devemos cair nas mentiras de Satanás. Como não ser enganado por Satanás? Conhecendo a verdade de Deus. Mais uma vez, que tanto que você tem estudado a palavra de Deus, que tanto que você lê as Escrituras, você conhece as palavras de Jesus nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, você conhece o Deus que apareceu a Moisés, o Deus que apareceu a Abraão no Velho Testamento, você conhece o que a palavra de Deus diz sobre o fim dos tempos, através de Paulo, através do Apocalipse. Então, como nós podemos combater as mentiras? Como nós podemos fugir do engano? Conhecendo as verdades de Deus, meu irmão. Ninguém pode fazer isso por você, nem o pastor que prega no domingo, nem aquele pregador que você gosta de acompanhar na internet. Isso deve ser uma atitude
de uma pessoa que deseja alcançar maturidade no Senhor é uma atitude individual. Ninguém pode estudar a Bíblia por você, tá? Você precisa. Pode ter um estímulo como uma aula como essa, mas você precisa ler a palavra de Deus. Muitas vezes a pessoa lê a palavra de Deus e diz: eu acho tão difícil de entender. Então aqui vai uma dica. Quando você separar um tempo para ler, antes de você ler, ore. Fala: Senhor, Espírito Santo, me revela o que o Senhor quer dizer aqui, me visita, fala comigo e abra o seu coração. Eu tenho certeza que a palavra de Deus terá grande impacto na sua vida. Então vamos lá, segundo o aviso de João, ele diz: pratique a justiça. Olha o texto que nós lemos. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. De que justiça estamos falando aqui? Da justiça dos homens? Não, estamos falando da justiça de Deus. Na justiça dos homens, você fere quando você é ferido. Na justiça de Deus, Jesus diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Na justiça de Deus, Jesus diz: anda uma milha extra. Jesus diz: perdoe 70 vezes 7. E eu aqui não estou dizendo que é fácil. É difícil, nós somos desafiados a viver na justiça de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tudo mais nos será acrescentado. Não está falando só de coisas materiais. Está falando de paciência, está falando de tolerância, está falando de perseverança, se nós fizermos isso, buscarmos primeiro o reino de Deus. Temos ouvido falar tanto de injustiça social nesses dias, né? Nós vemos cenas tão fortes na televisão, coisas que mexem, e aí vemos aqueles argumentos, né? Argumento de discriminação, vemos argumento de injustiça, tantos debates, às vezes na desculpa de lutar por uma pessoa que está sendo injustiçada, causa mais violência, mais revolta ainda, e nós precisamos perguntar a nós mesmos como nós devemos lutar pela justiça de Deus no mundo em que vivemos hoje, nessa sociedade, dentro das escolas, dentro da família, resgatando valores familiares, numa vizinhança. Como podemos mostrar a justiça de Deus na cidade que você mora, no trabalho que você tem, com seus empregadores ou talvez com seus empregados. Precisamos pensar nisso. Podemos só ser mais uma boca que tem alguma coisa para falar, mas nós precisamos fazer uma diferença. E aí vamos para o terceiro aviso de João para nós. Lute contra o pecado. Essa é a diferença entre as obras de Deus e as obras do diabo. Veja no verso 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então veja que grande diferença existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus pecam, mas lutam por uma vida sem pecado. Os filhos do diabo têm o pecado como carimbo de identificação. A gente tem aquela ideia do porquinho, né? O porquinho que está naquele lugar todo sujo, e quanto mais sujo está, mais ele se lambreca naquela sujeira. E assim aqui está dizendo a respeito das pessoas que vivem no pecado. Já percebeu como nos tempos de hoje existe tanto argumento para justificar o pecado? Nos tempos dos nossos avós, um casal para viver junto tinha que ser casado. Mas hoje em dia isso é algo comum, é algo moderno, é algo aceitável. O relacionamento de pessoas do mesmo sexo era visto como antibíblico e inaceitável, mas hoje vale tudo em nome do amor. Aqui João está nos dizendo: lembre que o diabo vem pecando desde um princípio. Ou seja, ele tem experiência no assunto, ele tem boa lábia. Já passou por uma experiência onde você vai em algum lugar? No Brasil talvez seja ainda mais forte do que aqui.
e você entra numa loja e sai com um produto que você não planejou comprar, não concorda com o preço e não precisa daquele produto? Então, o que acontece? Você sai dali, mas de repente um ótimo vendedor veio, foi fazendo pressão e foi te sufocando com todos aqueles argumentos que quando você viu, você saiu dali insatisfeito e levando algo que você nem precisava. E o inimigo, ele tem uma boa lábia, uma lábia de um ótimo vendedor, mas não é um vendedor de coisas boas, nem que podem ser descartadas, a não ser que você escolha fazer isso. Jesus, sendo a palavra da vida, ele se manifestou para destruir ou desfazer as obras do diabo. Então, filhos de Deus, eu pergunto para vocês: temos percebido e lutado contra o engano de Satanás? Temos lutado contra o pecado? Temos praticado a justiça de Deus? São sobre essas coisas que João está nos advertindo. Vamos lá, indo para frente, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Lembrando aquele princípio espiritual onde Deus soprou no homem e ele se tornou uma alma vivente, um ser vivente. Então, essa semente de Deus, nós a recebemos quando nós recebemos Jesus. Por isso, o Espírito Santo mora em nós. Porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama a seu irmão. Chegamos aqui em um ponto tão conhecido do nosso relacionamento com Deus e tão importante, chamado de novo nascimento. Em inglês, a gente vê até uma diferença entre people who consider themselves Christians and who are born again Christians, ou nasceram de novo. Lembra da conversa que Jesus teve com Nicodemos, ali em João, no capítulo 3? Nicodemos chega até Jesus e fala assim: olha, como é assim esse lance da vida eterna? Me explica aí um pouquinho. E Jesus fala com ele assim: Nicodemos, você tá fazendo tudo bacaninha, você tá indo no lugar certo, mas é importante você nascer de novo. E ele fala: mas como assim? Como que eu posso voltar a ser gerado na minha mãe, no meu tempo de gestação? E Jesus responde para ele que nascer da água e do Espírito. E no verso 7 do capítulo 3, Jesus diz isso a Nicodemos: é necessário que você nasça de novo. Mas às vezes nós podemos ficar confusos com relação a isso. O que é isso? O que significa nascer de novo? O que significa nascer do Espírito? Significa ser guiado pelo Espírito de Deus e não pelo que você ou o mundo acha certo. Definitivamente não significa viver de acordo com os padrões do mundo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, verso 20. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Algumas versões mais antigas dizem nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas coisas. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, irmãos, olha, nós precisamos resgatar os valores ensinados pelo Senhor na sua palavra. Muitas vezes a gente vê como o mundanismo está entrando nas nossas casas, está em tudo quase que a gente assiste, está entrando nas nossas igrejas, e Paulo está fazendo esse apelo: reconciliem-se com Deus. Qual é a opinião mais importante? A opinião de uma pessoa da sua família, de um amigo, ou o que o Senhor diz? Reconciliem-se com Deus. Existe uma diferença entre as obras de Deus e as obras do diabo.
E para nós nascidos de novo, filhos de Deus, precisa do que era antes, do que é velho, ser passado. Não importa quanto tempo você tem de igreja, quantas gerações de pessoas salvas tem na sua família. Deus não tem netos. Mais uma vez, eu repito isso. Eu quero que você pare e pense na sua vida. Pense nas últimas semanas, ou pense até no último ano, se a sua jornada com Deus é uma escada. Pense, no último ano, você subiu um degrau com o Senhor? Ou de repente, Carla, Deus sabe, foi um ano de muitas lutas, muito desânimo, eu desci, era um crente mais de oração, era um crente mais de palavra, amém? Ainda tem tempo de você levantar. Agora, se você olha para a sua vida numa escada espiritual, você nem subiu nem desceu, está no mesmo nível, cuidado. Assim é chamada a igreja de Laodiceia, igreja morna. E igreja morna, Deus está a ponto de vomitar. Então aqui é muito importante que nós sempre estejamos buscando novas experiências com o Senhor. Se você não estou falando de sensacionalismo, de emoção, estou falando de buscar o Senhor, de orar e também de ouvir. Porque quando nós estudamos a palavra do Senhor, quando nós somos visitados, nós falamos, mas nós também ouvimos. E isso é essencial na vida do crente. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O que de novo tem surgido na sua vida, meu irmão, minha irmã? Precisamos buscar isso todos os dias. Quarto aviso de João para nós: ame seu irmão. Verso 10. Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão. Nós já falamos sobre isso nas outras aulas, mas vamos tocar nesse tema ainda para frente. Mas aqui João quer nos lembrar de um aspecto importante. Nós estamos sempre cercados por uma nuvem de testemunhas. Algumas testemunhas são espirituais, seres espirituais, anjos e demônios que estão o tempo todo olhando para você, lutando pela sua vida, alguns para te afastar da presença do Senhor e outros para te aproximarem da presença do Senhor. Quando esses seres espirituais olham para você, para o seu comportamento, para o meu comportamento, para as nossas palavras, eles afirmam: esses aí são filhos de Deus ou são filhos do diabo? Pense sobre isso. As outras testemunhas são pessoas que não conhecem a Jesus, pessoas que nunca leram a palavra de Deus, pessoas que nem vão a uma igreja, mas conhecem você. E quando olham para você, quando olham para mim, para o nosso comportamento, para as nossas palavras, para as nossas ações, será que eles podem afirmar: está aí alguém, um filho de Deus, verdadeiramente que dá frutos de uma pessoa nascida de novo? Pense a respeito disso. Complete na sua apostila: somos pecadores, mas não vivemos no pecado. Vamos lá, tema 4 do capítulo 3. Nós vamos falar sobre a luta entre o amor e o ódio. Verso 11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que é: nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Eu sei que nós já falamos sobre esses assuntos, sobre amar, nós falamos sobre odiar, sobre a convivência com o próximo. E agora nós voltamos a esse mesmo assunto, o amor fraternal. Jesus disse que essa seria a maior característica dos seus discípulos, né? Ele falou: olha, o mundo vai conhecer vocês assim, se vocês amarem uns aos outros. Nós já falamos anteriormente que amar não é você ter amizade com todo mundo,
Não é isso que Jesus espera de nós e não é isso que João está falando aqui. Ele diz que o diabo está pecando desde o princípio e agora ele também fala sobre algo que aconteceu lá no princípio, Caim e Abel. Dois irmãos que provavelmente ouviram a vida inteira de seus pais, Adão e Eva, como o jardim era lindo, como era perfeito, como era a, a vida antes, quando eles desfrutavam de tudo e como tudo aconteceu depois que eles foram expulsos. E agora essa família passa por uma outra tragédia, um assassinato. Por quê? O que faz Caim tirar a vida de seu irmão? Veja, João diz, porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Perceba como João está nos alertando a cuidar do nosso coração para que um sentimento ruim não crie raízes e dali, se ele não for removido, com certeza irá gerar o pecado. Vamos fazer uma lista baseada aqui nas palavras de João. Os filhos de Deus passaram da morte para a vida. Os filhos de Deus demonstram amor ao próximo. Os filhos de Deus herdarão a vida eterna. E os filhos do diabo? Os filhos do diabo permanecem na morte. Os filhos do diabo têm espírito de assassino. Eu sei o que você está pensando. Não sou eu. Mas João quer que a gente escute essas palavras duras para que a gente, em alguma raiz ruim no nosso coração, que a gente identifique, que a gente reconheça, que a gente peça perdão e que a gente lute para que isso seja arrancado mesmo das nossas vidas. Os filhos do diabo odeiam ao próximo e jamais herdarão a vida eterna. Olha, Paulo nos dá um exemplo prático se desejamos cultivar um coração de amor ao próximo. Em Filipenses 2, a partir do verso 3. Ele diz, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Olha, é difícil, né, você considerar alguém superior a você. Não quer dizer que você tem que ter uma baixa autoestima por causa disso que João está falando. Está dizendo que, como Jesus, nós precisamos ter um coração disposto a servir. Quando nós fazemos isso, irmãos, nós combatemos nosso egoísmo, nosso senso de justiça própria e também o espírito de inveja, que foi isso que nasceu no coração de Caim. É possível termos a mesma atitude de Jesus? Paulo acredita que sim. João acredita que sim. O que Jesus fez por nós? Ele deu a sua vida para que nós fôssemos novamente os filhos de Deus. E é isso que nós devemos fazer então. 1 João, capítulo 3, verso 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Nós já falamos sobre isso anteriormente, né? Mas tudo de bom vem em dose dupla. Então vamos mais uma vez falar sobre o amor atitude. Um amor-atitude é aquele que não depende de palavras, não é falado de boca para fora. Eu tenho certeza que você já ouviu muitas palavras, talvez que você falou, poxa, isso foi, recebi isso, mas isso foi falado de boca para fora. Não é o tipo de amor que João está nos falando aqui. É um amor baseado em ações e em princípios da palavra de Deus. Um dos princípios que João dá como exemplo é o princípio de contribuir, o exemplo de abençoar outras pessoas com recursos materiais. Eu me lembro certa vez que
Eu e meu esposo estávamos de férias e uma pessoa desabrigada veio até ele e pediu dinheiro. E eu me lembro bem que o pastor falou com ele assim: olha, eu não vou te dar dinheiro. Nós vamos ali, eu vou comprar uma refeição para você. E nós fomos perto de um gauchão que tinha ali e ele comprou um hambúrguer, ele comprou um refrigerante e ele colocou na mão daquele desabrigado. Eu nem sei qual era a intenção dele pedir dinheiro, talvez nem fosse uma intenção verdadeira de comprar comida ou de comprar uma passagem. Às vezes a gente ouve isso, né? Quero voltar para minha família. Muitas vezes esse dinheiro vai para fins muito mais destrutivos para aquela pessoa, mas eu me lembro como foi interessante ver meu esposo comprando uma refeição e dando para aquela pessoa. Então, às vezes nós precisamos ter esse coração de servir, ter esse amor à atitude. Como que nós podemos demonstrar esse amor através dos nossos recursos? Nós podemos ofertar para missões, podemos contribuir com entidades sem fins lucrativos, até doar roupa de uma pessoa para outra. Me lembro quando eu tive as minhas meninas, quantas pessoas passaram coisas que eram dos bebês delas para mim. E isso me abençoou tanto e eu continuei essa corrente passando roupas delas para outras pessoas. Isso também é abençoar. Às vezes uma família que acabou de chegar do Brasil, isso pode fazer tanta diferença na vida de um dos nossos irmãos, é esse o papel do Filho de Deus. Viver em família, nos ajudar. O amor e a atitude é um amor doador, um amor baseado em compaixão e se estende até o ponto de dar a sua própria vida. Às vezes a gente pensa isso, eu não vou morrer por ninguém, mas não é só isso no sentido literal, mas quando você doa de você mesmo, seja no seu tempo, seja na sua atenção, seja na sua mesa, você está dando de si mesmo ao seu próximo. Verso 18, João diz: filhinhos, não amemos de boca nem de palavra. Desculpa, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então complete na sua apostila. Devemos estar prontos para o ódio do mundo. Somos chamados para servir uns aos outros e amar de verdade envolve ação. Vamos lá, último tema desse capítulo, que é o tema Um Coração Sem Condenação. Verso 19, assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos acusar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Já ouvi muitas pessoas tomarem decisões baseadas em seus corações. Já ouvi também outras pessoas justificarem certas decisões, falando: meu coração me levou a fazer isso, eu senti no meu coração. Isso é possível? Claro que é possível. Mas nós não podemos ser guiados apenas pelo nosso coração. Eu gostaria de lembrar você que Jeremias nos adverte que o nosso coração, o coração do homem é enganoso. Jeremias 17:9 diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Além de enganoso, o nosso coração pode ser acusador. É isso que João está dizendo aqui. Ele diz: olha, e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando nosso coração nos acusar, ou em algumas versões, quando o nosso coração nos condenar. Quando é que o nosso coração nos condena? Quando nós pecamos, muitas vezes nos arrependemos, confessamos, mas ainda nos sentimos culpados. Já passou por isso? Você comete um erro, você sabe que você entristeceu o Senhor, você se arrependeu, você confessa, você ora diante do Senhor, mas parece que o perdão não te alcança. E você sente aquela necessidade de confessar várias vezes, né? Parece até que você não foi liberado.
Irmãos, isso é uma verdade que acontece na vida do servo do Senhor. O seu coração está te condenando, mas o Senhor já te perdoou. Não é necessário que você carregue uma culpa, porque a palavra de Deus diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, ele alcança misericórdia. Cuidado para não cair no erro de viver debaixo da culpa ou precisar pagar penitência. Nós vivemos o tempo da graça. Claro que você não pode ter um pecado de estimação e cultivar e pedir perdão sem ter nem arrependimento no seu coração. Mas nós somos perdoados, não é porque nós somos bons. E mesmo se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e Ele sabe de todas as coisas. Pecado confessado é pecado perdoado, se houver arrependimento sincero. Não precisa de você se torturar com sentimentos de culpa, porque não somos perdoados porque somos bons. Somos perdoados por causa do sangue de Jesus vertido na cruz em nosso favor. Então veja, verso 21 indo para frente. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Mais uma vez, João está enfatizando aqui que a nossa fé, ela não é baseada em sentimentos, ela é baseada na bondade de Jesus, na justiça de Deus, no perdão do Senhor. Então, o que cabe a nós? Obedecer aos mandamentos e buscar viver uma vida que agrada ao Senhor. E essas palavras devem trazer libertação para nós. Muitas vezes nós estamos carregando cadeias espirituais, correntes que nos aprisionam, e foi sobre essas correntes que o Senhor Jesus quebrou quando ele morreu por você ali na cruz. Então abandone esse sentimento de culpa. Até mesmo se o seu coração te acusa, lembre-se que o Senhor é maior do que o seu coração. A não ser que o Espírito Santo está trazendo em você algo que precisa ser transformado, algo que você precisa fazer. Preciso me reconciliar com alguém, ou preciso perdoar, né? Mas se você já fez isso, então seja liberto, em nome de Jesus. Que essas palavras abram os nossos olhos para a realidade que servir ao Senhor é um privilégio, é uma dádiva divina que com certeza nós não merecemos. It's very little about us, and it's everything about Him. Foi aquilo que João Batista disse, né? Senhor, importa que você cresça e que eu possa diminuir. Continuando sobre a obediência aos mandamentos. Verso 23. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e que amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Que bela conclusão para um capítulo tão complexo e tão cheio de temas. É você um filho de Deus? Tem você crido no nome de Jesus, o Filho de Deus? Tem você amado o seu próximo como ele nos ordenou? Tem você obedecido aos mandamentos, permanecendo assim na fé que nos foi ensinada? Se podemos dizer sim a essas perguntas, mesmo não alcançando a perfeição em nenhuma delas, receba essa promessa que João conclui esse capítulo. O Espírito Santo permanece em você. Nós até cantamos uma canção bem antiga, né? Ele se move em você, o Espírito Santo, ele habita em você. Então, complete na apostila. Os filhos de Deus têm o Espírito Santo. E a minha oração é para que o Espírito de Deus te faça ainda mais sensível à sua voz e que você caminhe e persevere em uma vida de santidade com o Senhor. Deus abençoe e nos vemos na próxima. Compartilhe nosso culto online com um amigo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Família IP Boston, unidos no Senhor.